Olá, mais um programa Saúde é Vida, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, desde já, muito obrigada pela sua companhia. O programa de hoje vai ser dedicado à terceira idade, uma fase da vida que requer uma certa atenção, né? Por isso, a gente convidou o Alcir Dorigatti, ele que é médico, cirurgião do trauma do Grupo Surgical. Ele já está aqui na tela comigo e aceitou explicar um pouquinho sobre a terceira idade, o que acontece com o nosso corpo e quais os cuidados tomar. Doutor, antes de falar sobre tudo isso e muito mais, muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde a todos. Obrigado a vocês pelo convite, né? Conseguimos... O dia é sempre um pouco corrido na nossa vida. Dei uma pausa aqui no centro cirúrgico para poder levar essa mensagem tão importante, né? Que pode evitar até um trauma ou até evitar alguma intercorrência com nossos idosos, né? Que acaba todo mundo ou já tem, né, um dia terá os pais ou os próprios avós em casa, que merecem um cuidado todo especial, que é um pouco diferente do cuidado que nós temos com os pacientes, as pessoas que são mais jovens ou adultos, né? O paciente idoso, ele, com o passar do tempo, é natural que o nosso corpo ele perca um pouco das nossas capacidades. Os reflexos se tornam um pouco mais lentos, a acuidade visual, né, a capacidade da gente enxergar, a capacidade auditiva nossa é reduzida com o passar do tempo. Isso é normal, isso não é uma doença. O importante é que nós reconhecemos essa redução desse potencial, né, dessa capacidade vital, para que nós podemos adequar o dia a dia a essas novas limitações que vão surgindo com o tempo. E a gente ainda deve lembrar que existe uma alteração que é cultural. O paciente idoso, por volta dos 70 anos, quando ele era adulto, o trânsito era diferente, a velocidade do dia a dia era um pouco diferente, as coisas eram um pouco mais lentas. Hoje nós somos extremamente acelerados, uma vida tão corrida, e para ele o trânsito, mesmo enquanto pedestre, é um mundo totalmente diferente do trânsito em que ele cresceu, né? O mundo mudou e a gente tem que saber orientar ele sobre essas mudanças e conseguir ajudar ele a enxergar essas novas limitações também, porque todos nós somos um pouquinho teimosos e a gente também vai ser um pouco mais teimoso quando a gente estiver naquela idade. Doutor, eu até queria entender, né? O senhor disse um pouquinho, a gente conforme vai envelhecendo, o corpo vai mudando, não responde com tanta agilidade. O que acontece com o nosso corpo aí no decorrer dos anos, até a gente chegar aí à terceira idade? Com o passar do tempo, né, nossas células elas vão se multiplicando e regenerando por conta que elas têm uma validade. E com o passar disso, ela vai perdendo um pouco da função dela, é o próprio ato de envelhecimento, né? Imagina como se nós fôssemos uma máquina e por uso ela vai se desgastando e ela nunca a gente nunca vai conseguir fazer as mesmas coisas com a mesma capacidade, né, que nós tínhamos aos 20 anos, aos 30 e nunca aos 40, ou como nós fazíamos aos 30, a energia acaba que é menor. Nós temos menos massa, pegamos menos, nós ouvimos menos, né? E isso é um processo natural do envelhecimento, né? Mesmo que a gente tome todos os cuidados, tenhamos uma vida não sedentária, né, ativa, vamos ao médico com frequência, essas coisas vão acontecer, porque a gente não pode, de forma nenhuma, ignorá-las. Uma vez que nós reconhecemos as mudanças e reconhecemos os possíveis problemas que nós podemos ter, é possível que nós evitemos. Então, na verdade, o assunto que nós temos é sobre prevenção, né? Prevenção em trauma no idosos, eu acredito que seria. Porque, por exemplo, alguns dados, né, que foram publicados no ano passado, em 2021, apontam para um aumento de cerca de 30% no envolvimento de idosos em acidentes de trânsito. E então é um tema que nós precisamos conscientizar as pessoas para que esse número se reduza, porque por vezes que esse número está aumentando, a culpa acaba que é de todos nós que estamos não reconhecendo esse risco. O paciente idoso, enquanto dirigindo, né, enquanto motorista, por exemplo, ele não vai ter a mesma velocidade de resposta caso alguém cruze a rua em sua frente. Ele vai demorar mais tempo para poder frear, né? Ele vai ter um reflexo mais lento
o movimento dele é mais lento, então ele não deve correr, por exemplo, né? Já tendo a consciência quanto a isso. Ele deve sempre preferir caminhos que ele já conheça, por exemplo, também. Ele não vai conseguir enxergar tão bem, então dirigir à noite pode não ser a melhor opção, preferir sempre percursos durante o dia. Só que o problema é que muitas vezes ele não consegue perceber, porque como essa mudança do corpo dele é muito lenta e é dia após dia ao longo de anos, muitas vezes ele sequer percebe que ele não está enxergando tão bem. Então, o que cabe à família nesse contexto é que talvez de tempos em tempos vá junto, né, com o familiar que tenha mais idade, para que possa perceber algumas dificuldades que ele esteja passando. Talvez ele já não esteja enxergando tão bem, talvez ele esteja andando rápido demais, né, para o momento de vida em que ele está. Talvez ele não consiga mais escutar tão bem uma buzina, né? E essas coisas devem ser percebidas para o familiar, que talvez levando isso junto ao médico possa adaptar e conversar o que é possível para ele ainda fazer com segurança, porque o objetivo aqui não é nunca restringir o idoso, né? O idoso ele tem que ter uma vida com qualidade, uma vida ativa, né? Então o objetivo não é restringir ele, você não pode mais dirigir, mas sim que você deva dirigir sabendo das suas limitações, até que em determinado dia, em determinado momento da vida, talvez vai existir a opção mesmo de que ele não mais dirija, né? Houve um incentivo, né, por exemplo, para a renovação de cartas. Hoje, né, a partir dos 65 anos, a renovação acaba que para o paciente idoso é a cada 3 anos, diferente do resto da população. Exatamente para poder fazer uma avaliação continuada e ver qual a real capacidade daquela pessoa e ainda estar envolta no trânsito, né? Agora, cabe à família perceber que nesse contexto onde o idoso cresceu, não é o mundo atual. E ele vai teimar que ele quer continuar fazendo, porque ele sempre quer manter suas atividades, ele sempre vai querer sair de casa, e o suporte familiar, estar próximo dele, para muitas vezes reconhecer por ele alguma coisa que ele talvez nem esteja enxergando, é muito importante nesse momento, para que junto com o médico eles possam acabar definindo o melhor cuidado, né, para esse paciente de uma maneira mais integral. O senhor deu exemplo aí do idoso e o trânsito, né? Mas se a gente for pegar aqui, ó, de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 1/3 da população com mais de 65 anos sofre também pelo menos uma queda por ano. A gente está falando aí de idoso e direção, mas também tem o idoso pedestre que pode vir a cair, a se machucar, e essa queda pode ser tanto na rua quanto em casa, doutor. Também tem que ter esses cuidados. Exatamente. E é extremamente importante valorizar essa informação, porque o idoso que cai e, por exemplo, tem uma fratura de fêmur, ele tem um alto risco de evoluir com uma complicação grave, porque ele vai ficar acamado por um longo período, né? Ele pode evoluir com uma pneumonia por conta desse período acamado, tanto que é um medidor de qualidade de saúde o tempo que nós levamos para fixar, né, esse tipo de fratura. Quanto antes, para devolver ele para a sua vida, quanto melhor o cuidado em saúde, é o indicador que nós temos hoje. Então, sabendo que isso, apesar de parecer, só quebrou a perna, sabendo que é tão grave assim, devemos tomar vários cuidados, né? Tentar evitar escadas muito grandes, sempre procurar ter a ajuda de alguém, né? Se vai subir uma escada, no mínimo com um corrimão. Na rua, nunca atravessar um semáforo que está prestes a fechar, né, ou que esteja em amarelo piscante, que seria aquela corridinha final que a gente dá, né, para não atrasar o trânsito. Sempre atravessar na faixa de pedestre. Se for para algum lugar que não conhece, sempre estar acompanhado de alguém também. Nós devemos tomar cuidado com tropeções, né, sarjeta, buracos nas calçadas, e muitas vezes quem é mais novo acaba tropeçando. Imagina isso para uma pessoa mais idosa, né? E, se possível, preferir caminhos e rotas para quem anda a pé que sejam um pouco menos movimentadas, mesmo que isso custe um tempo a mais de deslocamento, né? Às vezes dá até para aproveitar e vai por um rio, vai por um lugar mais bonito que acaba virando um passeio também. Mas aproveitar esse momento da vida, né, que é um momento de se cuidar, né, e também de aproveitar para desacelerar. Então não tem necessidade de querer fazer algumas coisas que se expõem a um risco desnecessário nesse momento.
E doutor, em casa, muitas vezes o perigo também está ali, dentro da casa do idoso. Um tapete, um degrauzinho que parece mínimo, mas pode ser aí muito grave, se cair, se tropeçar. Exatamente. O banheiro acaba que é um grande problema, né, por conta principalmente de água. Hoje nós temos pisos antiderrapantes, né, que eles são mais aderentes, que podem ser utilizados. Tem que tomar cuidado com aqueles tapetinhos que tem aqueles adesivos, né, que na verdade escorrega bastante. Se possível, né, não é sempre que é possível ter acesso a isso, mas adaptar o banheiro à idade do idoso é importante. Talvez colocar um apoio de mão no banheiro para que ele possa apoiar ao se ensaboar, né, próximo ao vaso sanitário também. Os tapetes são extremamente perigosos, né, não só no banheiro, como na casa toda, e qualquer outra coisa que acaba que gere a possibilidade de um tropeço ou de se escorregar, né? Muito cuidado com escadas, não são todas as casas que acabam que tem corrimão para poder servir de apoio. E nesse contexto todo, né, da prevenção de quedas, a gente deve lembrar que não é vergonha nenhuma, e inclusive, assim, um relato pessoal que é uma briga que eu tenho com minhas duas avós todo mês, não é uma vergonha usar uma bengala ou um andador. Aquilo lá, na verdade, é tão importante quanto o cinto de segurança no carro, na idade deles, né? E se for necessário fazer uso para sentir mais segurança e conseguir manter a atividade no dia a dia, deve ser feito. Com certeza o geriatra, o médico desse paciente vai conseguir identificar a necessidade do uso de um apoio também para poder evitar uma lesão bem mais grave e garantir que ele continue com uma vida saudável. E doutor, o que o senhor vê aí no dia a dia? Qual que é a parte do corpo que o idoso mais machuca, mais aí tem fratura? Tem alguma parte do corpo? Lembro que o senhor citou a perna, o fêmur. Além da perna, tem outras partes do corpo? A fratura mais comum e mais preocupante no idoso acaba que é mesmo as fraturas de colo de fêmur. Com o passar da idade, é normal que a quantidade de cálcio nos nossos ossos, a quantidade de cálcio nos ossos reduzam, né? E por isso que a gente acaba evoluindo com osteopenia, que é quando a gente tem uma massa óssea menor, ou a própria osteoporose, que é a doença quando nós temos uma insuficiência, né, da quantidade de massa óssea. O fêmur é um dos lugares que acaba que perde muito, se tornando mais frágil. E por acabar que impede a mobilidade, acaba virando vários outros problemas, né? Pode ter fraturas de costela, fraturas de punho, principalmente pelo ato de tropeçar e cair com os punhos tentando se proteger, né? É extremamente perigoso no paciente idoso quando ele tem uma queda também, pensando nos traumatismos cranianos, né? Lembrando que não é só uma batida de cabeça, por conta no paciente idoso ele tem um maior risco de sangramento intracraniano também, quando ele tem um traumatismo mesmo que leve. Então, pequenas quedas motivam preocupações reais, né? Muitas vezes tem que ser levado a uma avaliação médica, esse paciente tem que ficar em observação, o médico, por muitas vezes, vai orientar quais são os sinais de alerta para que essa observação até possa ser feita em casa, ou se vai ser necessário, de acordo com o mecanismo de trauma ou qual foi a história da queda, se vai precisar fazer algum exame, uma tomografia. Mas, para quem está assistindo a gente, é importante saber reconhecer, né, que, nossa, ele teve uma queda. Leve a um serviço de saúde. Isso pode não ter sido nada, mas caso tenha sido, é a oportunidade que nós temos de não deixar evoluir para nada pior e poder cuidar ele no momento certo. Cuidar na hora certa é extremamente importante. E é assim que a gente consegue evitar também grandes complicações ou uma piora de uma doença ou algo nesse sentido. Pegando o gancho na sua resposta, doutor, quando o idoso fratura alguma parte do corpo, o tempo de recuperação acaba sendo maior do que uma pessoa mais nova, do que um jovem? Muitas vezes acaba sendo sim. A resposta metabólica, né, do paciente idoso ela é diferente, né, exatamente pelo que a gente tinha falado. Da mesma forma que a visão, a audição, a própria massa muscular desse paciente ela é reduzida em relação ao paciente jovem, a cicatrização também é prejudicada. Ele já não cicatriza com a mesma velocidade que ele cicatrizava quando ele tinha seus 20, 30 anos. Então, o processo de recuperação
é sim mais lento. E ainda por cima, a fase de reabilitação dele é um pouco mais trabalhosa. Ele já tem menos massa muscular, ele vai levar mais tempo para poder fazer essa reabilitação, e esse é o período mais crítico, onde nós podemos ter algum outro tipo de complicações de saúde também, e devemos estar extremamente atentos. Bom, hoje no Saúde à Vida a gente está conversando com o Dr. Alcir Dorigatti, ele que é médico cirurgião do trauma. Doutor, eu tenho ainda muitas perguntas para fazer para o senhor, mas vamos dar um tempinho só para beber uma água. Você de casa também, não saia daí, é coisa rápida. A gente volta já já. Saúde e Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia ao longo aí das nossas edições aqui do Saúde e Vida. O programa de hoje está sendo dedicado à terceira idade. A gente está falando sobre os cuidados que precisa ter com os idosos. Quem está tirando todas as dúvidas, dando orientação, é o Alcir Dorigatti, cirurgião do trauma do grupo Surgical, ele que aceitou o nosso convite, né? Doutor, como eu disse no bloco anterior, eu ainda tenho muita pergunta para fazer para o senhor. Sei que o senhor deu uma pausa aí, tá até com o uniforme, né, do centro cirúrgico, é coisa rápida, então vamos lá para as perguntas, já vamos direto, né? Doutor, o senhor disse aí no bloco anterior, osteoporose. Essa é uma doença ou uma das doenças que pode vir a levar o idoso a sofrer mais traumas, mais quedas, debilita mais o corpo dele? Na verdade, isso não vai gerar uma debilitação, né? Ele não vai perder mobilidade por conta da osteoporose, né? Mas ele vai ter um risco muito maior de apresentar fraturas. Por conta que, imagina como se o osso tivesse ficado menos denso. Então, ele é menos rígido. Isso faz com que traumas, energias aplicadas sobre, né, esse órgão menores consigam fraturar. Então, apesar de não deixar ele menos mobilidade, a mobilidade que ele tem acaba sendo mais arriscada. Então, a gente deve reconhecer, né, esse momento de vida como um momento de vida de maior risco de fraturas. Tem mais alguma outra doença que pode gerar alguns problemas, atrapalhar o equilíbrio do idoso, por exemplo? O que agora preocupa a gente, voltando até a temática, né, principalmente do trânsito, por exemplo, a doença de Parkinson para um paciente que ainda dirige, pode ser um problema por conta que gera um déficit motor para ele, né? O tremor pode ser extremamente debilitante no ponto de vista não só da vida mesmo, do dia a dia dele, para comer, para ter seus afazeres normais, como para dirigir, podendo ser até impeditivo, né? O que a gente deve se preocupar também é com o fato da demência senil, que é o processo mesmo de envelhecimento do próprio cérebro. As respostas ficam mais lentas, que é o que motiva os reflexos mais lentos. Da mesma forma que os reflexos se tornam mais lentos, a memória também vai se tornar mais lenta, podendo ser que muitas vezes ele se perca ou se esqueça do que estava fazendo, de onde estava indo, no caso de ir a pé, né? Por isso que é tão importante que ele possa sempre estar acompanhado, ou que ele mantenha a rotina dele que ele já está acostumado, né? No ambiente onde ele está habituado, que ele não vá sozinho a um ambiente tão diferente, a um lugar novo. Entendi. Doutor, o senhor tinha dito numa sua resposta anterior que o idoso acaba não percebendo as mudanças, né, que vão ocorrendo no corpo dele. Como que faz com isso? A família tem um papel, assim, essencial quando a gente fala de terceira idade? E já aproveitando também a pergunta, idoso é teimoso, como o senhor disse, né? O senhor citou o exemplo de dirigir. Como falar para o idoso, olha, vamos tomar cuidado na direção, não é um momento, não dirige à noite, não vai sair andando também à noite nas ruas da cidade? São dois pontos bastante delicados, né? O processo de envelhecimento, imagina, na verdade, aquela historinha do sapo que é cozinhado dentro da panela, né? Ele não percebe. Então, a gente envelhece sem perceber, e muitas vezes é de uma hora para outra, quando a gente acaba perdendo alguma função, que nós acabamos percebendo, nossa, não estou enxergando tão bem, né? E para o idoso é a mesma coisa.
Da mesma forma como para quem usa óculos, né? A primeira vez que percebeu a necessidade de usar óculos, já não enxergava bem há algum tempo, mas houve um ponto crítico onde você percebeu, eu não estou enxergando, né? Mas aquele processo já vinha de alguns anos. Para o idoso é a mesma coisa. Ele vai levar alguns anos a perceber algumas necessidades que ele vai ter a mais, que ele vai falar, eu não consigo mais fazer as coisas como eu fazia antigamente. Mas nesses anos ele está em risco, ele se expõe a risco, né, quando ele não percebe isso. Então, de fato, a família é extremamente importante nesse momento. E é função da família, né, cuidar deles nessa hora. Agora, como lidar exatamente com a teimosia natural, né, que a gente vai ter, porque imagina para alguém que fez as coisas daquela forma a vida toda, do nada, não poder mais fazer. Deve ser irritante demais, né, assim, se colocando no lugar dele. Então, não dá para ser combativo, não dá para querer impor e proibir. As coisas devem ser conversadas, negociadas e muitas vezes apresentadas para ele, né? Por isso que é importante estar junto. Eu acredito muito nisso. Ir com ele, fazer o percurso habitual e quando perceber uma dificuldade, falar: nossa, você está enxergando bem por conta que você fez isso, você tinha visto aquilo. Às vezes colocar situações para que ele mesmo perceba o que está acontecendo, não de uma forma a obrigá-lo a não fazer, né? Não uma imposição, mas conduzi-lo por um caminho onde ele participe da decisão de talvez eu não consiga mais fazer isso, né? Então, acho que a gente tem que ajudar, estar do lado, estar presente e não brigar com eles nesse momento, né? Por conta que acaba que só afasta mais e é capaz de, até por teimosia mesmo, né? Acabar que eu não vou deixar de fazer o que eu sempre fiz, porque eu sempre deu certo e eu estou vivo aqui. Entendi. Então, e talvez nesse momento a participação do médico possa ajudar, inclusive, porque santo de casa não faz milagre. E colocando, olha, vamos no oftalmo então. Ouvindo talvez do médico com dados mais objetivos, né? Que de repente ele está com uma catarata, possa recuperar, ou então, olha, o óculos está com um grau muito alto, né? A qualidade visual está muito prejudicada. Talvez ouvindo com uma forma objetiva e não subjetiva, como é a família falando, né? Que vai estar repleta de amor, repleta de carinho e de cuidado, mas não vai ter aquela segurança, né, técnica de estar falando, a validação técnica. Talvez falte a validação técnica para a família para que ele possa entender. Então, talvez o profissional de saúde, nesse momento delicado de começar a conduzir algumas limitações, possa ser útil sendo uma figura de fora que vai dar alguns dados objetivos para que ele mesmo consiga perceber a fase da vida em que ele está. Doutor, a gente está falando aí do idoso que tem essa família que acompanha, né? Mas infelizmente o que a gente vê também, que muitos idosos ainda vivem sozinhos, que fazem tudo sozinho. Para essas pessoas, é sempre importante ter ali um telefone anotado, ter um celular na mão para ligar para alguém, para ligar para um socorro, porque o senhor disse anteriormente, né? O socorro tem que ser imediato para evitar problemas depois, né? Para evitar que a situação toda piore, caso venha se machucar, se perder, enfim. Exatamente. Para quem está sozinho, né, nessa fase da vida, é importante ter os salva-vidas, né? É importante ter um amigo para quem sempre está ligando, é importante para esses idosos, né, serem um pouco mais próximos dos vizinhos, no caso de uma queda em casa, para que possa ligar, né, vem me ajudar aqui em casa. Então, a proximidade, né, com a comunidade acaba que é bastante importante, que acaba que vai exercer o papel de família. Não necessariamente, por tudo que a gente pegou e falou da família, tem que ser necessariamente os filhos, né, ou alguém com familiares de sangue, né, mas pode ser um amigo extremamente próximo, pode ser uma parceira, pode ser um colega, mesmo um grupo de vizinhos, né. Hoje nós temos muitos idosos, em alguns lugares começam a surgir até algumas comunidades de idosos, né, que moram todos próximos, exatamente para poder se apoiarem nessas situações. Então, de fato, sempre ter na carteira um telefone para quem ligar também, ter o endereço de casa anotado e colocado na carteira, que parece bobagem, mas pode esquecer, né? Então, é extremamente importante, são detalhes que fazem muita diferença. Mas a comunidade como um todo, né, nós,
enquanto sociedade, nós devemos proteger, né, eles nessa fase da vida. Não só os idosos, mas assim como nós fazemos com as crianças também. Então, não é um papel exclusivo da família. Ainda mais em quem está sozinho, né? Quantas vezes, assim, todo mundo já viu ou ouviu uma situação de um idoso que estava perdido na rua e alguém que parou para perguntar, para ajudar, às vezes chama a polícia, leva para a assistente social, né? Ou então leva ele para casa até. Eu vim do interior, isso era um pouco mais comum de acontecer lá, eu confesso. Mas esse papel social de todos nós também, de cuidar da terceira idade, é extremamente importante. Até porque nós também vamos estar lá, né? Cuidar dele é cuidar do nosso passado, né? Porque foi eles que fizeram a história onde nós estamos hoje. E falando em cuidados e voltando ao assunto de trânsito, que a gente vê que o motorista nenhum tem mais paciência no trânsito, né? Falta também essa compreensão com o motorista idoso, né, doutor? Às vezes algumas atitudes dos mais jovens deixam ele mais nervoso e vir a causar um acidente sem querer. Exatamente. Eu vejo a gente num tempo de pouca empatia. É muito difícil se colocar no lugar do outro, né? Porque é um exercício que nós temos que fazer diário. Porque é muito fácil na correria do dia a dia acabar que a gente pensar apenas na gente ou nos nossos problemas. Mas quando o idoso está dirigindo e você vê um senhorzinho, uma senhorinha no carro da frente, a gente tem que lembrar que ele vai dirigir mais devagar. Ele não vai ser tão rápido, tão ágil, não vai conseguir enxergar tudo que nós enxergamos. Então, às vezes, ao tomar uma fechada, né, uma conversão que ele faça, ele não fez por mal, ele simplesmente não enxergou mesmo, né? E a gente deve lembrar também aquilo que eu falei no começo, o trânsito, quando ele tirou o kart por toda a vida dele, foi extremamente diferente de como é o nosso trânsito hoje. E nós vamos passar exatamente pelo mesmo problema, né, quando nós formos idosos. Então, acho que o exemplo de como nós cuidamos hoje pode servir, na verdade, de como nós vamos ser cuidados no futuro, né? Então, é extremamente importante mesmo essa parte, essa questão de ter empatia pela situação em que eles estão, que não é um problema, é só uma situação especial e que todos nós vamos passar, é um momento de vida. E, doutor, quando se fala em terceira idade, o importante é lembrar que o idoso, claro, estando com saúde, tendo condições, ele precisa se mexer, né? Precisa fazer uma atividade física, precisa sair de casa, precisa conversar com outras pessoas. Isso é fundamental para ele. Exatamente. O paciente idoso, quando ele fica trancado em casa, aumenta muito o risco dele evoluir com depressão, né? Sem atividade física, ele vai perder ainda mais massa muscular, ele vai ter ainda mais riscos de queda, né? Então, a gente tem um processo de envelhecimento, né? Que é a síndrome de fragilidade do idoso, extremamente acentuada nesse idoso que está trancado, né? A gente não pode entender o processo de envelhecimento e a terceira idade como uma prisão, né? Ela tem que ser libertadora. Talvez o momento em que se consiga trabalhar menos, consiga se aproveitar os netos, para aqueles que tenham os netos, né? Ter uma vida mais leve, né? Poder ter mais tempo com os amigos, né? Que estão na mesma idade. Então, eu acho importante isso, na verdade. Então, doutor, para a gente encerrar o Saúde e Vida de hoje, qual que é o recado que o senhor deixa aí para os nossos idosos que estão assistindo agora o nosso programa? O primeiro recado é que eu acredito que vocês já cuidaram muito de todo mundo. Vocês cuidaram de seus filhos, vocês ajudaram a cuidar de seus netos, e é importante que vocês permitam que cuidem um pouquinho de vocês agora. Então, não adianta ser teimoso. Reconhecer as nossas limitações é quase que uma arte, né? Porque é muito difícil e a gente não quer ter limitações. Então, é difícil olhar para dentro e falar, eu não consigo mais fazer isso, mas não precisa ser algo que impeça. Talvez a gente possa enxergar só como adaptar uma nova fase. Isso não é um problema. Todo mundo vai passar por isso. E nós, profissionais de saúde e como sociedade, estaremos sempre juntos, né? Para poder passar por todas as fases que nós temos na vida. E é sempre um prazer, na verdade, poder ajudar, né, alguém que tem tanta história e tem tanta experiência de vida para poder contar, né? A gente tem que cuidar muito bem de vocês.
Tá aí, doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado para todo mundo que teve esse tempo para poder nos assistir também. É sempre um prazer estar aqui. Fica o convite aí para um próximo Saúde é Vida, viu, doutor Alcir? Legal, muito obrigado. Bom, e assim a gente encerra o Saúde é Vida de hoje. A você de casa, muito obrigada, viu, pela sua companhia e audiência. Como disse o médico que a gente entrevistou hoje, vamos cuidar aí dos nossos idosos, essas pessoas que têm tanta história e fazem parte, lógico, da nossa vida. E um dia, claro, a gente também vai chegar a essa idade, então paciência, cuidado, muito amor, muito carinho com as pessoas da terceira idade. A gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. Se cuida e cuide do próximo também, empatia. Tchau!